Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Uchoa. Eu sou supervisor clínico da Philips, do segmento de Sleep e Respiratório Care. E nós vamos falar hoje sobre o monitoramento à distância da ventilação mecânica domiciliar. Queria agradecer a parceria educacional nossa com a Abrasfeed e colocar à disposição. Sigam-nos nas redes sociais, sigam nossas páginas, a gente vai ter bastante conteúdo que vão facilitar aí o dia a dia de vocês nos atendimentos domiciliares. Bom, falando então desse futuro, nessa abordagem que a gente tem em relação a esse cuidado do paciente. Tá? Aqui nossa agenda, a gente vai falar desse contexto, atenção domiciliar, transição de cuidados e desafios, monitoramento de inteligência artificial, se fala muito, se desenvolve muito sobre o assunto, na ventilação mecânica domiciliar, e as tendências futuras, o que a gente tem aí de perspectivas. Tá? Ah, Falando então desse cenário atual, tá? O envelhecimento da população ele é um fato bastante importante e o aumento das doenças crônicas aí, então é um fato bem comum e bem assertivo. Então esse direcionamento, você vai ter ali cada vez mais indivíduos que vão estar sendo cuidados no envelhecimento populacional já esperado como um todo. Então, isso sobrecarrega o sistema de saúde. Então, são desafios na transição de cuidados de uma atenção domiciliar para o ambiente domiciliar. Tá? Então, quando você tem ali a transição intra-hospitalar para o ambiente de domicílio, você tem que ter cuidados, você tem que ter ali assertividade para um menor manejo e adequação desses pacientes. E aí, quando a gente fala, então, da atenção domiciliar, ela surge para reduzir essas internações, promover o conforto e a qualidade de vida do paciente em casa, né, e garantir uma continuidade do cuidado ali de forma integrada. Isso é muito importante, porque a gente precisa ali ter essa continuidade, essa assertividade de todo o cuidado do nosso paciente. A importância, então, da transição de cuidados, o que eu tenho de impactos? Tá? Menor risco de complicações e aumento da adesão ao plano de cuidado. O que eu tenho de impacto? Uma educação de equipe, pacientes e família. Então, isso é muito importante, porque eu preciso educar familiares, cuidadores, acompanhantes, até mesmo as equipes assistenciais e uma assistência efetiva para o suporte contínuo. Mas eu tenho ali, como um todo, os desafios. Tá? Então, uma comunicação entre equipes mais coesa, com modelos de transição de cuidado, protocolos institucionais, protocolos ali mais assertivos, treinamento insuficiente de cuidadores de equipe, então eu preciso ter melhores treinamentos de uma forma mais assídua, mais contínua, valorizar essa educação. Tá? E monitoramento limitado. Então a gente tem aí uma limitação sim hoje, até mesmo por questões de lei, tá? Então você tem a lei ali efetiva para esse monitoramento e esses cuidados ali do monitoramento aqui no âmbito nacional. Tá? E principalmente quando a gente fala de um monitoramento de tecnologia na ventilação mecânica domiciliar. E aí vejo que a gente não está falando aqui somente de um BIPAP VAPS, de uma ventilação não invasiva, não, mas de um cuidado ali de forma invasiva, por exemplo, aqui na imagem, com o cuidado de uso contínuo, né, em um ventilador de suporte à vida. Então, o que é importante a gente entender? A ventilação mecânica no domicílio, ela garante um suporte ventilatório de forma invasiva, né? Então, através da tracostomia, e a não invasiva através das máscaras. E esse suporte precisa ser de forma acurada e efetiva para uma cronicidade do acompanhamento dos pacientes. Tendo objetivos, então, redução do tempo de hospitalização, melhoria na independência do paciente, sendo indicado para paciente dependente ou não de ventilação mecânica e indicação de comprometimento clínico. Então, o que eu tenho aqui? Eu preciso ter indicações efetivas, senão, às vezes, eu prescrevo um equipamento que não suporta a patologia do paciente, não suporta um controle efetivo daquele paciente. Então, às vezes, eu posso deixar ele hipertratado ou subtratado. Então, qual que é a indicação? É um BIPAP? É um AVAPS? É um ventilador de suporte à vida? É um CPAP mesmo que vai corrigir? Eu preciso ter essa indicação de forma assertiva. Tá? E é por isso que a ventilação mecânica domiciliar, no âmbito domiciliar, ela se faz tão necessária e ter aí uma acuracidade
e tudo começa ali na sua avaliação clínica, tá? Para efeitos ali demonstrativos, o que a gente tem hoje de principais patologias? 45% são doenças neuromusculares, 30% doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso DPOC, 25% síndromes de hipoventilação e estão associadas ou não à obesidade, doenças restritivas torácicas e 10% outras patologias no geral, tá? Então, quando você tem ali essa necessidade, essa efetividade desse cuidado com as patologias, vejam que é muito importante quando a gente fala aí de uma prevalência de forma geral. E aí percebo que é muito prevalente aí as patologias que necessitam de uma ventilação domiciliar, seja ela invasiva, seja ela não invasiva. Mas quando a gente fala de patologia, existem grandes desafios nessa ventilação domiciliar, né? Então, vamos citar aqui os principais, né? Crescimento do número de pacientes dependentes de ventilação domiciliar, por conta aí do envelhecimento populacional, complicações graves devido à falta de monitoramento contínuo, então às vezes muito não de forma precoce, não de forma efetiva, você tem que reinternar um paciente porque ele está sendo monitorado. Sobrecarga de equipe assistencial e de cuidadores, então às vezes você sobrecarrega toda a equipe de assistência por conta aí dessa falta de um monitoramento mais efetivo. Dificuldade no acesso e altos custos, então isso acaba ficando muito dispendioso para o paciente quando ele tem que ficar reinternando de forma contínua. E treinamento e conhecimentos insuficientes. Então, se faz necessário aí, eu vejo que a gente bate muito nesse ponto em relação à educação e à continuidade e acompanhamento dos pacientes. Ah, E aí tem soluções? Tem. São soluções emergentes na atenção domiciliar que cada vez mais se faz necessário ali um âmbito de forma efetiva e assertiva. Então, planejamento estruturado, educação, cuidados da saúde e tecnologias avançadas. E aqui a gente vai de baixo para cima, tá? Tecnologias avançadas, cada vez mais se fala do uso da inteligência artificial como fatores preditivos e analíticos para um suporte de decisão efetivo, tá? Então, a telemedicina e o telemonitoramento cada vez mais vem sendo abordado e vem de forma clara e objetiva para ter um cuidado aí à saúde dos pacientes de forma muito mais otimizada, vamos colocar assim. Então, se faz necessário, justamente porque tem essa otimização ali de forma emergente e cada vez mais aí provedores de saúde, equipes clínicas, até mesmo fabricantes falam muito de inteligência artificial, e vocês vão entender o que a gente tem de inteligência artificial para ajudá-los, ou seja, para auxiliar na personalização dos parâmetros de ventilação com base em dados em tempo real, história clínica do paciente e condições fisiológicas atuais. Então, a nossa inteligência artificial hoje, ela tem alertas em tempo real para cuidados, detecção preditiva de problemas respiratórios, otimização automática dos parâmetros ventilatórios. Então, vejam, não é troca de prescrição à distância, não, mas informação do que? Opa, esse paciente está alterando seus padrões clínicos e isso pode levar a alguma alteração fisiopatológica da doença de pré-existente. Então, eu preciso de forma efetiva estar ali presencialmente avaliando aquele paciente, fazendo os ajustes necessários. Visto que hoje, por regulamentação de lei, a Anvisa preconiza a troca de prescrição e esse manejo clínico presencial. Não se torna ali algo à distância para a troca de prescrição e até mesmo aí essa ajustes ventilatórios à distância. Não, o recomendado é ter o profissional ali de forma presente. Ah, e aí isso faz com que eu tenha redução de internações de até 30%, até 38% de eficiência na redução de custos, pacientes mais seguros e confiantes, detecção precoce de apneias e eventos adversos, então, pausas na respiração, por exemplo, para pacientes com distúrbios respiratórios do sono, eu consigo evitar eventos adversos, menor necessidade de visitas emergenciais, afinal de contas, eu estou conseguindo ter uma otimização ali dos dados. Pacientes, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, monitorados remotamente, como os estudos mostram,
apresentam 40% menos complicações graves. Então, paciente muito bem cuidado, paciente muito bem acompanhado e monitorado, você consegue ter uma assertividade ali em relação a esses cuidados e diminuição de complicações. O monitoramento, então, tem principais aspectos, tá? O monitoramento remoto, dispositivos de monitoramento. Então, o que eu tenho hoje de wearables, de dispositivos para esse monitoramento, plataformas de telemedicina, intervenção proativa, educação e suporte e benefícios a longo prazo nessa melhora da qualidade de vida. Tá? Então, eu ter uma melhor qualidade de vida, eu necessito, então, de uma tecnologia, de um suporte ali assertivo para esses principais aspectos. É necessário ter isso para eu conseguir ter um monitoramento adequado desse paciente. O telemonitoramento, então, eu tenho sistemas de rastreamento à distância, implementados pelos fabricantes de ventilação domiciliar, a avaliação de adesão e eficiência no tratamento desde os primeiros dias, então, já o paciente ir ali acompanhado e estar de uma forma efetiva, a coleta de informações via wireless, modems, com transferência para o banco de dados em nuvem, seguindo a lei de proteção de dados, através de uma conexão via internet, Bluetooth ou até mesmo Wi-Fi da residência do paciente. Dispositivos necessários de monitoramento de sinais vitais, sistemas que enviam notificações automáticas, saturação de oxigênio, os próprios wearables, né, então os vestíveis ali para o acompanhamento, entre outros. Então, observe que aqui a gente tem tecnologias de Bluetooth, celular modems, que é a telefonia móvel, né, modem Wi-Fi, e até mesmo ali o acompanhamento para os concentradores de oxigênio, a geolocalização, cuidados assistivos ali para o fluxo adequado do paciente, e a gente vai ver isso também numa aula ali de manejo da oxigenoterapia. Então, tudo isso vai estar vinculado à nuvem. Então, eu consigo identificar vazamentos, consigo ter ali a assertividade na minha proatividade e cuidado do meu paciente para ter um melhor acompanhamento clínico dele. Quando eu falo, então, desse telemonitoramento, eu falo de uma plataforma clínica, uma plataforma chamada de Quero Clestrator, é a nossa plataforma clínica Philips. Tá? É uma plataforma online de monitoramento clínico, onde você faz toda uma central de monitoramento e telecuidado. Então, uma telemedicina, um telecuidado ali de forma muito mais assertiva. Essa plataforma, então, eu consigo monitorar dados em tempo real. Então, eu tenho ali índice de apneia e hipopneia, saturação de oxigênio, batimentos cardíacos, ventilações por minuto, bem como eu tenho ali, através do modem Wi-Fi, Bluetooth e até mesmo de telefonia móvel. Então, eu consigo ter ali uma assertividade, ter ali uma acurácia, uma plataforma gerencial Philips, mas vejam que aí seguindo sempre a lei de proteção de dados e respeitando as leis nacionais, né? Que no caso a troca de prescrição ela se faz necessária com o profissional presente ali no domicílio. Ah, Quando a gente não tem esse cuidado, a gente consegue melhorar resultados, ter otimização ali do paciente, diminuir internações, como a gente já comentou, e aí aumentar a assertividade da equipe assistencial. Como funciona então essa interoperabilidade, ou seja, essa inteligência artificial que vai conectar de forma muito mais assertiva? Tá? Então, todo esse monitoramento ele se dá através de forma remota, otimizada, com dashboards, relatórios e tarefas editáveis, para um sistema de equipes de cuidados integrados, com mensagens configuradas para os pacientes e um prontuário eletrônico para o gerenciamento de dados. Então, todo um prontuário adicional que você tem para os cuidados respiratórios, você vai estar ali numa única plataforma. Isso tudo enviando, então, para a nuvem. Então, através dos modems, para o CPAP, para o BIPAP AVAPS, para o BIPAP convencional, até mesmo para o Trilogy, onde você tem a extração de dados pelo cartão de memória, e isso vai subir aí para a nuvem para o acompanhamento de toda a equipe assistencial. Então, veja que a linha de cuidados nossa Philips, ela vai desde de cuidados pessoais, até prevenção, diagnóstico, tratamento e o home care. Tá? Então, a gente abrange toda a nossa linha de cuidado.
até mesmo com a facilidade aí de um acompanhamento otimizado com oximetria, tá? Seja ela diurna, seja ela noturna. Ah, Quando a gente fala desse encaminhamento para a nuvem, né, desse suporte, é uma inovação que é muito mais rápida, muito mais acelerada. Então, essa aceleração, ela se dá por um propósito organizacional claro, então tem que ter objetivos e incentivos compartilhados. Não adianta só ter a ferramenta, mas não ter ali os objetivos de forma clara. Uma colaboração multifuncional, então eu dependo de várias funções para ter uma assertividade. Ia ter centrais de monitoramentos ágeis. Tá? Então, você consegue ali montar centrais de monitoramento com as nossas ferramentas para ter algo muito mais ágil, muito mais assertivo. Parcerias estratégicas, elas se fazem necessárias e ter uma nuvem aí como um serviço. Então, hoje é um grande diferencial, porque hoje a, o acompanhamento do paciente de forma remota, ele se dá por um serviço. Então, hoje, uma empresa ela conseguir fazer isso, você consegue estar otimizando aí toda a linha de cuidado do seu paciente. E aí a gente não pode deixar de falar das tendências, o que tem de possibilidades futuras e de novidades, né? Então, a inteligência artificial, com um termo muito conhecido, é a interoperabilidade, que são sistemas conectados entre hospitais, casas e profissionais. Isso logo menos vai estar acontecendo. Então, vai ter toda ali a equipe de acompanhamento do paciente, a equipe clínica, tendo esse cuidado ali de forma integrada. Modelos preventivos, então, uma inteligência artificial como ferramenta preditiva, tá? Para evitar ali eventos adversos, para evitar uma piora clínica mais emergente. Ética e privacidade estão sempre garantida a segurança da lei de proteção de dados. Então, a Philips ela tem aí como objetivos a qualidade e segurança dos nossos pacientes e uma educação digital. Então, a gente tem tendências cada vez mais robustas, como a que a gente está comentando hoje aqui sobre a nossa parceria educacional com a Brasfeed. Então, é uma educação digital para treinamentos profissionais, familiares e cuidadores. Então, cada vez mais isso se torna presente, se torna muito mais efetivo. Tá? E para concluir, a inteligência artificial ela revoluciona, então, o cuidado domiciliar com segurança e eficiência. A mudança de padrões e adaptação cultural tecnológica ela se faz necessária. A gente sabe que é difícil essa mudança de padrão, mas ela se faz necessária porque cada vez mais você tem ali a necessidade tecnológica oriunda ali para os cuidados otimizados. A tecnologia então de telemonitoramento, né, de forma remota, está transformando cada vez mais o cuidado da ventilação domiciliar, reduzindo riscos, melhorando a qualidade de vida e melhorando vidas, né? Que acho que é o mais importante quando a gente fala ali dos nossos pacientes, certo? Gente, muito obrigado. Como eu falei anteriormente, aqui estamos em contato, estou à inteira disposição. A Brasfeed, mais uma vez, muito grato pela nossa parceria educacional. Contem conosco. Aqui estão os nossos materiais clínicos. Eu vou pedir para vocês escanearem o QR Code também para terem acesso aí aos nossos materiais, folders, brochuras, manuais, como um todo. Tá bom? Acompanhe-nos nas redes sociais. Aqui vamos ter as atualizações, novas aulas. E muito grato a todos.